Para complementar o assunto de América Anglo-Saxônica, vamos tratar do Canadá, porque tratamos nas aulas anteriores dos Estados Unidos, do processo de industrialização, né, dos setores econômicos, da formação do grande império dos Estados Unidos. Mas o Canadá é aquele país que fica lá escondido atrás dos Estados Unidos, como muitas pessoas falam. Então vamos caracterizar, né, algumas coisas no Canadá, comentar também as características naturais, como a estrutura geológica, relevo e fatores climáticos do país. Depois a gente faz um estudo das questões políticas humanas e das questões econômicas do Canadá. Pois bem, então vamos lá. O Canadá é um país que tem uma extensão territorial gigante, ou seja, é o segundo maior país em território. Só perde para a Rússia, que tem 9,9 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, é um gigante. Porém, uma boa parte desse território está numa área de faixa de latitude na casa dos 70, 80 graus. Portanto, quase que inabitável. É frio demais. Então, possui 6 fusos horários, ou seja, o fuso horário tendo como múltiplo de 15 graus o 60, aqui, né? O de 75, o de 90, o de 105, o de 120, por último aqui o de 135. Então cada uma dessas linhas vermelhas são múltiplos de 15, não é o começo nem o fim, são o ponto médio. Então existe um fuso horário aqui na costa leste, certo? Que tem uma diferença enorme de horas em relação à costa oeste do Canadá. Pois bem, a localização fica na porção mais setentrional da América do Norte, o extremo norte do continente da América, vamos dizer assim. Além do mais, banhado, né, pelo Oceano Atlântico na costa leste, também pelo Oceano Pacífico na costa oeste, pelo chamado Oceano Glacial no norte, extremo norte do país, e aqui essa grande baía que forma-se na região do centro-norte do país é a chamada Baía de Hudson. Além do mais, devido às glaciações, nós temos essa configuração aqui. Aqui existem algumas ilhas que foram formadas por um processo de glaciações. Devido à diminuição da temperatura da Terra, as calotas polares se expandiram e, portanto, o gelo foi provocando um intenso processo de erosão. Quando a temperatura volta ao estado normal, você tem aí a formação de ilhas e também de fiordes. Então, um litoral muito recortado, dá para perceber. Além do mais, presença de fiordes, que são esses valezinhos aqui escavados pelas glaciações, e muitos lagos glaciais, como por exemplo aqui você tem o Grande Lago do Urso, o Grande Lago dos Escravos, um pouco mais ao sul aqui o Lago Athabasca e mais para o sul o Lago Winnipeg. Então tem lagos de grande proporção no Canadá. Esses são apenas os grandes, tem outros lagos menores, dá para a gente colocar todos eles nessa escala de mapa. E ilhas, como por exemplo as ilhas formadas aqui no extremo norte, né? Essa grande ilha chamada Baffin, mas tem diversas outras ilhas, a Ilha Vitória, também a ilha de Banks, que fica aqui assim, tá certo? Aí tem a ilha da Rainha Elizabeth. Bom, logicamente que você não tem a necessidade de saber o nome dessas ilhas, mas saber o que deu origem a elas, ou seja, as glaciações. Esse assunto, sim, é bastante cobrado em vestibular, ou seja, que as glaciações provocaram bastante transformações nos litorais que ficam nas regiões de altas latitudes. Além do mais, o Canadá tem como capital federal a cidade de... Bom, escreve desse jeito aí, certo? A pronúncia depende. Se for um canadense anglófono, ele vai falar de um jeito. Se for um francófono, fala de outro. Mas enfim, podemos dizer Ottawa, né? Que seria uma pronúncia aportuguesada da palavra. O território divide-se em 13 unidades federativas, sendo províncias e territórios. Bom, qual que é a diferença? Província é uma divisão de uma monarquia, certo? Diferente de estado, que é uma divisão de república. Território não tem governo próprio. Portanto, essa é a diferença fundamental. A província de Quebec, na região seria o nordeste do país, é uma das mais ricas, assim como a de Ontário. Quebec, capital, é Quebec também, apesar que a maior cidade é Montreal. Ontário, capital, é Toronto, que é a maior cidade do país. Aí tem as províncias da região central, Manitoba, Saskatchewan e Alberta.
tendo como capitais Winnipeg, Regina e Edmonton. Aqui no extremo oeste tem Colômbia Britânica, cidade de Vitória na capital, mas aqui a maior cidade aqui é Vancouver. Aí tem, na região do Grande Norte, tem Yukon, os territórios do Noroeste, Nunavut. São territórios que não têm governo próprio, são administrados diretamente pelo governo federal. E aqui na costa leste tem Terra Nova, New Brunswick, também Nova Escócia e Ilha do Príncipe Eduardo. Bom, então temos aí 13 unidades federativas. No Brasil são 27, nos Estados Unidos são 50, no Canadá apenas 13. Então, cada uma dessas regiões, dessas unidades, tem uma grande extensão de terra. O Quebec é gigante, por exemplo. Bom, em termos de estrutura geológica e relevo, relembrando o que nós já vimos sobre a América Anglo-Saxônica, a costa oeste, a porção oeste, é formada por dobramentos modernos. Então, uma viagem do oeste para o leste, você vai ter aí, digamos, você sai daqui da costa oeste, no Oceano Pacífico, vai até a costa leste no Atlântico. Você vai atravessar uma região montanhosa, que é essa parte que aparece em marrom aqui. Depois você desce para uma área extensa de planície, de área baixa. E no final da viagem, uma elevação. Então, na costa oeste, na região oeste, você tem aí dobramentos modernos em termos de estrutura geológica com montanhas elevadas. Que nome que é dado? Montanhas rochosas. Nos Estados Unidos é dividido em 3 cristas, em 3 compartimentos. Aí é apenas um só, montanhas rochosas. Na região central, bacias sedimentares com relevo de planícies e depressões. A diferença de planície e depressão é que a planície é uma área baixa com sedimentação e a depressão é uma área baixa com erosão. O nome dado a essa região no Canadá é prairie, uma palavra em francês que significa pradaria. E na região leste destacam-se os escudos cristalinos ou maciços antigos, com planaltos desgastados pelo processo erosivo. Nos Estados Unidos, chamado de Apalaches. No Canadá, é o Planalto do Labrador. Agora, em termos de fatores climáticos, o que chama atenção no Canadá é a sua latitude. A mínima, 48, a máxima, 80 graus. Ou seja, 80 graus, você está bem ao norte do círculo polar. Então, você acaba tendo um clima polar praticamente. Na região sul do Canadá, o clima tende a ser temperado. Agora, no norte, o clima é polar ou subpolar. Altitude elevada na região oeste, ou seja, quanto mais alto, mais frio. Então, no oeste, um fator climático que provoca queda na temperatura é também a presença de cadeias montanhosas. Continentalidade. Trata-se de um país de quase 10 milhões de quilômetros quadrados. Então, se você fica na região central do país, você está a milhares de quilômetros do mar, isolado por cadeias montanhosas na costa oeste. Ou seja, a umidade do Pacífico não chega na região central do Canadá. A umidade do Oceano Atlântico também está muito distante do Golfo do México, mais ainda. Portanto, acaba que nessa região central a umidade tende a ser baixa. Isso faz com que a temperatura varie bastante. Muitas pessoas pensam que no Canadá é sempre frio. É frio, mas você tem um período curto do ano, que é o verão, onde a temperatura pode chegar acima de 30 graus Celsius. Não é um verão prolongado, um verão curto, com poucas semanas, no máximo aí 1, 2 meses. Mas, ou seja, a temperatura é bem elevada. Por conta da continentalidade, você tem uma acentuada amplitude térmica anual. E a atuação de correntes marítimas. Na costa oeste, a corrente do Pacífico, que aquece as águas do Oceano Pacífico e aumenta a umidade. Portanto, é uma região bem chuvosa, onde a variação de temperatura acaba sendo amenizada. Então aqui, no extremo noroeste do Canadá, você tem que a temperatura não é tão baixa quanto do lado nordeste, por conta da atuação de uma corrente marítima de águas quentes. E do outro lado, a atuação de uma corrente fria, que é chamada corrente do Labrador. Essa corrente, ela torna mais frio ainda a temperatura dessa região, porque a água é fria e, portanto, a atmosfera não tem de onde roubar calor do oceano, ela perde calor do oceano. Portanto, a temperatura da atmosfera é baixa. Além disso, essa corrente tem uma função que é transportar icebergs. Ou seja, quando no verão tem desprendimento da calota polar, blocos gigantescos de gelo são transportados dentro dessa corrente, onde ali a temperatura da água é menor. Portanto, esse bloco de gelo não descongela com facilidade. Por quê? Porque a água é fria também.
ok? Então, sobre fatores climáticos e características gerais do Canadá e relevo seria isso, ok? Então, um abraço e espero ter contribuído sobre esse assunto e até um próximo momento. Tchau, tchau.